E aí, pessoal, Gustavo Rocha entrando, Cerqueira, Pedro, grande Felipe Gondim, Bárbara. Estamos iniciando, pessoal. Vamos começar 5 minutinhos mais cedo. 13 horas em ponto a gente começa a entregar conteúdo. Priscila Macedo, de Capão da Canoa. Jaine. Ó, o pessoal tá comparecendo. Estamos nos conectando aqui com o Pedro Martins, que é quem vai me ajudar a apresentar essa live. David Dias, meu brother, Guima. Ele, mas ainda não está aparecendo a imagem, mas acredito que em breve já vai aparecer. Luciana da comissão, nosso sempre chefe Carlos Tomás Ávila Albornoz. Vamos de novo, Pedro. Vamos ver se vai conectar. Tá tudo certo aí, Pedro? É isso aí, isso aí. Vamos ver. Falta um minutinho, pessoal. Eu já quero aproveitar esse um minuto para agradecer a diretoria da UAB-RS, que nos deu todo o amparo, todo o incentivo para que fizesse isso. E qual que é a ideia da nossa live de hoje? Tá? É ajudar o colega que está com um pouco de dificuldade para montar sua estação de trabalho de home office nesse tempo aí de isolamento social, de quarentena. Então, tem alguns colegas que estão com bastante dificuldade e a minha ideia, né? Então, o meu nome é Felipe Pereira Malman, para quem não me conhece. Atualmente eu presido a Comissão de Direito, Tecnologia e Inovação na UAB Estadual aqui do Rio Grande do Sul. E vou bater um papo com o Pedro Martins Filho, que é membro também da comissão e trabalha com direito do trabalho. A gente conversou há pouco tempo em como regularizar não, mas como operacionalizar legalmente o home office, né? E daí saiu a ideia de dar um auxílio para os colegas. Esse perfil da comissão é um perfil novo, a gente criou há bem pouquinho tempo, então vocês vão ver que a gente ainda está começando, criamos há uma semana. Ó, agora estou vendo o Pedro já na tela dividido aqui. Mas a gente começou há bem pouco tempo e a nossa ideia é, pelo menos nesse período de quarentena, deixa eu ver que eu estou meio cortado aqui, pelo menos nesse período de quarentena, fazer uma live por semana de um tema que interesse bastante os colegas. Então, nós já temos 3 lives agendadas aqui que eu quero passar para vocês. A próxima semana, de 15/4, às 13 horas, a live Transformação Digital, um caminho sem volta, com o Felipe Gondim, do Disruptive Academy. O Felipe teve palestrando para a gente no último AB Summit e foi ovacionado na sua fala. Ele é um cara à frente e que pode nos trazer ideias de tanto de tecnologia como de inovação, né? Ele está nos assistindo aí. Depois, no dia 22/4, também às 13, estamos montando as lives para toda quarta-feira às 13 horas, tecnologia descomplicada para usar em home office, do software jurídico a alternativas gratuitas, Gustavo Rocha. E no dia 29/4, às 13 horas, Direito Digital com o Alexandre Ateniense. Então, a gente está montando com conteúdo muito bacana, pensando com carinho para entregar conteúdo relevante para os colegas, e só é possível porque a OAB do Rio Grande do Sul ela nos dá ampla liberdade para trabalhar isso. Então, agradeço ao nosso presidente Breyer, agradeço ao nosso vice-presidente Jorge Fara, que sem as diretrizes deles a gente não poderia estar fazendo isso. Pedro, como é que tá aí? Eu não tô te vendo. Tá carregando para mim infinitamente aqui, eu não tô te vendo.
Vocês Não, veem? Hã? o meu aqui tá normal. Tô te vendo. Tranquilo. Então, só me deem um sinal aí, pessoal. Quem estiver assistindo a live, se conseguem me ver normalmente, a mim e o Pedro. Eu não consigo ver o Pedro, mas não tem problema nenhum. Não tá perdendo muito. Vocês conseguem ver os dois? Tá tudo normal aí? Alguém disse que não está vendo. Ué, eu vou fazer um. Pedro está borrado. Tá. Pedro não aparece. Pedro, vamos tentar sair e entrar de novo. Beleza. Tá? Então, eu vou passar para vocês o que a gente vai ver hoje aqui. Nossa ideia é conversar com os colegas rapidamente sobre como organizar a estrutura do home office, mudando do escritório para dentro de casa. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar de equipamentos que eu preciso ter um pouco mais de atenção para fazer essa migração. Nós vamos falar um pouquinho sobre softwares e aplicativos, que é interessante do advogado se valer disso. Deixa eu ver aqui, que vieram 2 solicitações. O Pedro. Então, quais softwares e aplicativos são bacanas de trabalhar, tanto para manter o home office com os colaboradores, como acho que agora também a conexão está meio pendurando aí. Como também em como se relacionar com os clientes a partir desses softwares e aplicativos, os clientes parceiros, conexão, o que é interessante ter de conexão, algumas noções para quem ainda não está com o escritório em nuvem, em como colocar o escritório na nuvem, noções básicas aqui, tá, pessoal? Porque nós só temos 1 hora, segundo o Gustavo me informou, e depois o Instagram nos derruba. E as reuniões online. Como é que a gente deve se comportar nessas reuniões? Que tipo de ferramenta que tem disponível para a gente tocar? Pedro, ainda não. A tua conexão aí não tá bem. Desliga o Netflix. A Andrea Schaefer entrou aí. Que entende tudo de online. Agora sim, agora sim. Agora estou Agora sim. conseguindo te ver. Sim. Vamos de 3G, então. Vamos embora. Pedro, tu quer começar aí? Te apresenta e vamos tocar. Vamos tocar conteúdo. Vamos lá. Bom, primeiramente, agradeço a oportunidade aí, presidente, pela... Então, nós preparamos essa explanação aqui em torno por 2 blocos. No primeiro bloco, basicamente, sobre a essência do home office, quem está preparado para esse cenário, para aqueles colegas que fecharam o escritório, fechei o escritório e agora, como fica, e como se adaptar ao trabalho em casa, essa nova modalidade. Vamos lá. Ninguém, por mais cauteloso que seja, vai estar preparado para o cenário de pandemia. É impossível, por mais cautela que tu tenha uma estrutura, tudo certo, ninguém está preparado para um cenário assim. E tão pouco de isolamento social da noite para o dia. A ideia é ter esse bate-papo para tranquilizar os colegas que estão em casa, exercendo suas atividades, e dar esse auxílio mínimo para o que é necessário e que pode ser feito para o trabalho home office, fazendo que ele seja produtivo e que essa mudança de instalação física não cause tantos transtornos. Claro, toda mudança vai causar um pouco de transtorno, mas a ideia aqui é minimizar. Muitos dos colegas estão em suas residências, exercendo suas tarefas, na modalidade home office, trabalho de casa, trabalho remoto, teletrabalho, entre outras terminologias. Mas e agora que o meu escritório está fechado? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me adaptar a essa nova realidade e exercer as minhas tarefas? Os afazeres do escritório. Eu preciso me vestir para trabalhar? E a minha rotina? E os meus afazeres? Como é que fica isso? Então, a primeira coisa que entendo válida a fazer no home office ao acordar é trocar o pijama.
tira o pijama, porque é um hábito. Tira o pijama, toma o café, bota a roupa e sai. No caso, troca de cômodo da casa. Imagina se um cliente te demanda numa reunião e o colega está de pijama. Essa troca de roupa nada mais é do que esse hábito de sair para ir ao trabalho. Outra questão não é o fato de que o colega está trabalhando em casa que não está trabalhando. Sim, nós estamos trabalhando. Nós não estamos nas nossas instalações físicas. É muito importante estabelecer essas rotinas. Da mesma forma habitual praticada pelo escritório. Tem horário. Nós temos nosso horário. O que acontece é que esse horário pode ser mais flexível, mas tem. Se o teu escritório funciona das 9 às 18, o teu cômodo da tua casa pode ser estabelecido que vai funcionar das 9 às 18. Tá? É interessante destacar isso, porque nós temos dificuldade em trabalhar em home office e os nossos colaboradores podem ter ainda mais dificuldade. Então, se a gente não entender como é que funciona a cultura do home office, nós não vamos conseguir nem estabelecer as diretrizes para que os demais trabalhem nos escritórios um pouco maiores. E no menor também há essa preocupação, porque mesmo que o número seja muito reduzido, se todos estão perdidos com o home office, a produtividade pode cair muito. E é importante que a gente mantenha a produtividade em um nível razoável, porque os prazos estão suspensos, mas os tribunais e as comarcas não estão parados. Eles estão trabalhando em home office. Então, quem está acompanhando ali, por exemplo, pelo EPROC da Justiça Estadual, Justiça Federal, está vendo que está chegando nota de expediente normalmente. Ela só está suspensa. Então, se a gente deixar para cumprir lá depois, quando reativarem os prazos, nós vamos ter um grande gargalo, um grande problema aí para cumprir tudo em tempo, né, Pedro? Uma coisa também que é importante é informar a seus clientes que o escritório está trabalhando. Não, por mais que a sede física não esteja aberta, o escritório está funcionando. Seja por meio de WhatsApp, seja por meio de Zoom, de outras ferramentas, Teams, Hangouts, enfim, são N ferramentas capazes de fazer isso. O colega tem que comunicar e informar que o escritório está funcionando. Exato. E que tudo está correndo bem, que consegue trabalhar para evitar até qualquer tipo de percalço. A respeito dos hábitos, o colega chega no escritório e toma um café. Por que em casa o colega não vai trocar o cômodo e tomar um café? É importante sempre estar alinhado e organizado com essas tarefas serem realizadas. Em casa, nós temos mais fonte de distração. Então, é muito importante estar sempre concentrado e compenetrado na tarefa. Alinhar tarefas, até tem colegas que estão aplicando bastante aí a respeito do home office, que falam que é importante listar afazeres do dia. Até eu estava conversando com o presidente antes, e ele espera aí que na minha lista, eu fiz uma lista aqui do que eu tinha que fazer. É bem importante ter essa lista, porque em casa é muito mais fácil a gente se perder com essas coisas. Então, o que nós queremos deixar bem claro é que os colegas conseguem exercer as atividades de casa. Nós conseguimos fazer as tarefas de casa. Mas, para isso, a gente busca encontrar um meio termo, para que seja realizado sempre da melhor forma. Pedro, e assim, dando um passo atrás, mas focando agora no colega que está um pouco mais perdido ainda quanto ao home office, ainda antes da cultura, mas o que é que o colega precisa, por exemplo, aquele colega que ainda não iniciou o home office, que está se baseando lá na suspensão dos prazos e está aguardando voltar aos prazos para começar a cumprir no escritório como era antes. Esse colega, o que a gente precisa se preocupar em termos aí, entrando já na questão dos equipamentos, né? O que minimamente o colega precisaria ter para montar a sua estação de trabalho no home office? Essa providência já tinha que ter sido iniciada há algum tempo, mas nunca é tarde demais.
aqui nós já começamos a migrar para o nosso segundo bloco já, que seriam o que precisamos para nós trabalhar em casa. E os dados do escritório? As minhas instalações são suficientes? Quais ferramentas são necessárias para trabalhar em home office? O que eu preciso para ter minha estrutura em home office? A primeira coisa, antes de mais nada, em primeiro lugar, não é o computador. Nós temos que pensar na nossa saúde. A questão assim, primordial, ergonomia. Ergonomia é muito importante, porque nós temos que ter uma mesa e uma cadeira que nos dê uma postura correta para trabalhar. Porque isso a curto, médio prazo, nós poderemos ter algum tipo de problema de ordem ergonômica. Segundo lugar, nós temos que estar preparados por meio de, não sei como os colegas se organizam, mas o ideal é sempre ter um backup das suas informações, seja por meio de HD externo, pendrive, por mais que não sejam aconselhados esse tipo de backup pelo fato de se perder as informações, na emergência é o que tem que ser feito. Por mais inseguro que seja, na emergência vai ter que ser. Depois, quando o colega chegar em casa, pode se ajeitar, assim, digamos. Eu vejo que computador normal, né, da questão de hardware especificamente, computador que o colega usa no escritório já serviria para trabalhar em casa, né? Então, se ele usa no escritório um notebook, boa parte dos problemas dele já estaria resolvida em termos de estrutura de máquina e dados. Se ele Com usa um certeza. desktop, daqui a pouco vai ser complicado transportar esse desktop para casa, e ele não tem uma solução de nuvem, como a gente vai falar mais ali na frente, do que seria legal adotar para o escritório, uma solução simples seria espetar um pendrive no computador do escritório, pegar todos os dados que ele tem ali, que provavelmente ele tem já as pastinhas de cada cliente estruturadas dentro do computador dele, então faz uma cópia dentro desse pendrive, leva para casa, o cliente vai ter acesso ao histórico dos casos, até as tuas peças e como é que tu pode, a partir daí, fazer. Eu acredito que seria a melhor solução. Claro que muitos colegas já têm soluções cloud implantadas no escritório, das mais simples às mais robustas. E fica a minha forte recomendação, tá, colegas, para quem ainda não implementou um recurso de nuvem para o seu escritório, que eu faço. Então, daqui a pouquinho a gente já vai entrar no pormenorizado nessa questão, mas é importante. Primeiro que é importante em qualquer situação, mas nessa situação o teu problema já estaria resolvido. Eu costumo dizer nos treinamentos em que a gente dá aí, até de processo eletrônico, não é uma questão, não é processo eletrônico que nos força a modernizar o escritório, são os tempos. Os tempos modernos nos forçam a nos modernizarmos. Então, eu costumo dizer que quem força a modernização do meu escritório é o meu cliente, né? Quando eu estou fora do escritório, eu preciso ter a informação acessível a mim a qualquer momento. Então, aqui no meu escritório, eu tenho uma solução que ela sincroniza todos os computadores, mais os celulares dos sócios. Então, eu posso estar viajando em São José do Mipibu, que se alguém fizer algo aqui no meu escritório, vai estar sincronizado no meu celular. Então, se um cliente relevante, delicado para minha operação me liga, eu tenho acesso a essa informação imediatamente. Então, não é a pandemia que me força a me modernizar, não é processo eletrônico, são os tempos. E isso é importante que vocês entendam. E o ideal é que a gente dê esse tipo de passo nessas direções de modernização do escritório em tempos um pouco mais tranquilos, até porque nós temos mão de obra e técnica para nos auxiliar mais fácil, o que agora fica um pouco prejudicado. Pedro. A gente está aqui, a gente tem muita, a gente está aqui, mas está lá, né? A gente acaba tendo várias demandas simultâneas aqui. Exatamente, né? Mas assim, de máquina eu acredito que não teria muita diferença do que a gente tem no escritório, né? Um computador comum. Não,
né? Não, a configuração similar, a questão é a praticidade do desplugar desplugar do físico e ligar em casa. Se o colega tem um notebook e todos os arquivos dele estão naquele notebook, despluga ali, leva para casa, liga e segue o baile. O problema é se o colega tem um servidor de arquivos físicos lá unicamente para arquivos. Aí a situação se complica um pouco. Aí tem que pensar em N alternativas, ou um backup de HD externo para emergência, são N situações. Mas também esse cenário nos faz a mudar um pouco a nossa cultura até. Porque nós não vamos ter 100% da nossa instalação de escritório, sede, na nossa casa. Porque até tem colegas que têm aquele arquivo de pastas. E agora? O que vai acontecer com o meu arquivo de pastas? Não, o arquivo de pastas vai ficar lá e vai ficar na tua casa. Isso aí são coisas. Mas com certeza tu vai repensar quando recebeu aquele e-mail, deseja fazer um GED, deseja mudar os seus arquivos, deseja digitalizar seu arquivo físico, bom, é uma ideia a se pensar, até mesmo na questão do software. Bom, como é que eu tenho aqui os meus processos, meus dados todos reunidos em pastas, mas se eu tivesse um software que fizesse a gestão disso para mim, isso tudo vem a se pensar. Talvez esse cenário seja uma oportunidade de girada de chave nesse sentido, a questão cultural. Dando um passinho adiante nessa questão, o colega também vai precisar, talvez precise, né, de digitalização também em casa. Então, um colega que tem um scanner em casa está resolvido qualquer scanner que seja, né? E o colega que não tem, não sei se seria o ideal adquirir um equipamento. Eu não faria essa aquisição agora. Eu me valeria de algum aplicativo. E aí, até conversando com o Pedro, eu disse para ele que o pessoal usa bastante o Can Scanner, né? Que é um aplicativo que tem a versão gratuita e a versão paga, mas a versão gratuita ele deixa um código no fim da folha com o nome dele, o que não é muito interessante. E o Pedro falou de um outro aplicativo que eu não tinha testado e baixei para testar, achei bem interessante, que é o Adobe Scan. Pedro, o que tu tem a dizer sobre esse aplicativo aí? Como é que a gente pode usar ele no dia a dia? A Exatamente, Nádia ali agora está perguntando se poderia ser o aplicativo no celular. Perfeito, eu acho que é por aí mesmo. Vai resolver a nossa demanda emergencial. até hoje em dia os celulares conseguem fazer uma customização da qualidade até melhor do que o scanner que nós teríamos aí. Eu já usei o CanScan e atualmente eu tenho usado o Adobe Scan. O aplicativo é bom, funciona, é gratuito, me resolve, me quebra o galho. Mas tem soluções da Microsoft, a Microsoft Lens também, que tem a mesma funcionalidade. Aí vai do colega estar familiarizado com o aplicativo, mas a solução e o aplicativo do celular funciona. Funciona. A Priscila está perguntando do Tap Scanner. Eu, particularmente, não conheço esse aplicativo. Eu usei Não o conheço CanScan um também. tempo, depois usei o Ops Lens, mas atualmente tenho usado o Adobe Scan. Não estou fazendo merchan aqui, longe disso, mas são aplicações que tem no mercado, tem qualquer loja de aplicativos ali, na Apple Store, Play Store, qualquer um pode baixar e ter acesso à aplicação. E consegue, nesse período, esse tipo de aplicativo consegue nos sanar um problema, até porque as aplicações tu já consegue salvar direto na nuvem, tu abre o computador, já abre ali, abre o Google Drive, o iCloud, eles já salvam tudo ali dentro. Então é uma coisa bem funcional para esses períodos. Assim, colegas, até para que vocês entendam tudo que a gente vai conversar, vai bater um papinho aqui, dessas tecnologias, aplicativos, enfim, a gente tenta sempre localizar a alternativa ou gratuita ou a mais barata possível, tá? Para que a gente não tenha o problema do custo e que tome a iniciativa, sim, de modernizar o escritório. Eu vou baixar esse aplicativo que a Priscila mencionou ali, que é o Tap Scanner, para dar uma olhada. A única coisa que eu peço para vocês tomarem cuidado
é com aplicativos online, tá? E aí tem vários online, nem vou citar nenhum nome, assim, mas tem vários aplicativos que trabalham com PDF, por exemplo, de encurtar PDF. Tomem cuidado, porque isso eu não sei, provavelmente o Pedro vai tratar mais à frente, mas vou furar a fila. Eu tenho que cuidar, se eu estou mandando um documento que ele é sensível de um cliente meu para encurtar o PDF, para comprimir o PDF, né? Eu não sei onde é que fica o servidor dessa criatura, não sei se fica na Indonésia, não sei onde é que fica esse servidor e o que vai acontecer com esse documento a partir daí. No momento que eu mando para lá para comprimir, eu não sei se eles vão guardar uma cópia, se eles vão divulgar essa cópia, então tem que tomar muito cuidado com os termos de uso do serviço que vocês estão utilizando, né? Então, eu costumo dizer assim que o serviço gratuito eu não sei o que a empresa quer, né? E o serviço pago eu sei que ela quer o meu dinheiro, né? Eu sempre opto por empresas maiores, né? Eu não conhecia esse Adobe Scan aí, que é da Adobe, é uma baita de uma empresa, e eles, por mais que forneçam esse aplicativo de forma gratuita, eu vi ali que, por exemplo, ele tem OCR, ele transforma uma imagem, ele transforma em texto, mas até 10 ou 20 páginas. Então, ele te dá uma boa gama de trabalho de forma gratuita, mas a ideia é converter isso em recorrência, em faturamento. Então, eu entendo o que eles querem e entendo que provavelmente a minha privacidade ela não vai ser degradada por aquela empresa ali. Então, sempre analisem esse aspecto, tá? Quando vai pegar um fornecedor, não importa se é gratuito ou pago, analisem o que ele vai fazer, de que forma que ele vai tratar os dados de vocês. Tá? Até com relação a essas soluções, eu sou bem reticente a usar aplicações online para esse manuseio de arquivos. São nossos dados, são dados dos clientes. Não tem como pegar. Imagina, a gente está mandando ali a CNH do cliente, o documento de identidade, um documento importante, se é uma ação de medicamentos, por exemplo, está juntando um exame médico ali para encurtar, aí está mandando numa solução desta, está um servidor lá onde não sei aonde, não sabe quem é que está manuseando aquele dado, e em tempos de um futuro próximo de LGPD, isso é um dado complicado de ser lançado por aí, até porque vai ter toda a questão da responsabilidade. Então não dá para, nós não podemos brincar com as nossas informações. E hoje em dia informação é tudo, né? Então, eu acho que para scanner seria mais ou menos isso, né, Pedro? Sim, acho que a questão está tá bem consolidada. E os colegas que tiverem em casa o scanner físico, perfeito. Os colegas e aqueles também que têm e querem utilizar a ferramenta no celular para testar e, quem sabe, não se desfazer do scanner de casa, fiquem à vontade, a experiência é válida. Para os colegas que não têm, não precisa adquirir o equipamento. Há soluções no mercado que, durante esse período aí, vão solucionar e vão resolver. A única coisa, a questão que fica complicada é a questão de impressora, né? Eu não sei, aí varia de colega para colega de ter sua impressora ou não. Eu, particularmente, não sou muito adepto da impressão, né? Sou meio anti-papel. Mas tem os colegas que ainda gostam de fazer a impressão. Mas é isso aí. A internet, a conectividade aí, a gente podia passar para esse tópico no home office. Precisamos de grandes conexões, não precisamos de grandes conexões. Eu acho que um exemplo é o que nos aconteceu hoje aqui na live, né? Então, os links, eles oscilam muito de internet, isso é natural, né? E olha, não tem internet fixa em casa, por exemplo. Providencia um 3G, um 4G. A gente costuma dizer que eu não costumo recomendar o 3G e 4G, mas nessa atual situação, né, para algum colaborador meu, eu tive que colocar 3G no celular dele, porque era o melhor ali para onde ele ficaria. Eu tive que colocar um plano 3G para que ele trabalhasse remotamente para o escritório e conseguisse fazer suas atividades, tá? Um plano aí, a maioria dos planos aí hoje, controle da vida aí de 40, 50 reais, tu tem 4, 5, 8 gigas de internet, né?
A única coisa é só tomar cuidado com, claro, preferencialmente a internet fixa. Não tem internet fixa, aí vai para o plano 3G ou 4G, enfim, o que tiver na tua região, e tomar cuidado para não usar esses dados aí, porque eles são limitados, para ver vídeo, né? Então, utiliza esse plano só para colocar a internet no computador, e do computador tu conseguir fazer pesquisa de jurisprudência, pesquisa de legislação, acesso aos portais de processo eletrônico, dá para fazer tranquilamente pelo 3G. Claro, não é o melhor mundo. O melhor mundo é uma internet fixa, cabo em casa. Mas dá para continuar trabalhando naturalmente com uma conexão dessas temporárias. Eu até vou falar na condição de vítima hoje, porque eu tenho uma... A minha conexão aqui é uma fibra de 100 mega e hoje ela me deixou na mão. Mas eu acabei migrando pro 4G aqui, tá tudo certo. Não vou falar operadora porque não dá. Mas tá tudo certo. Aproveitar o momento de descontração aqui e dar um oi e agradecer a presença da Mariana Melara, da nossa caixa de assistência, a Ana Amélia Mena Barreto, que é do Conselho Federal e que em breve vai estar aqui batendo um papinho com a gente na CDTI, na live do Instagram, a doutora Leandra Teixeira, nossa presidente de subseção aqui também, parceiraça da nossa comissão. Então, pessoal, vão colocando dúvidas aí, o que tu achar interessante. A Gabriela Roth, que é da nossa comissão, o Felipe Barros, também da comissão, tá por aí. Vão colocando dúvidas aí, conforme a gente for enfrentando os temas, a gente já está se dirigindo para uma parte final aqui do que a gente tinha para passar para vocês. Pedro, essa questão de conexão vencida, podemos passar para a nuvem, que é o que o pessoal adora falar? Podemos sim. Em relação à nuvem, hoje em dia todo mundo pensa, como é que eu vou colocar, como é que eu vou ter meus arquivos na nuvem, o que é isso, como é que vai ser, como é que não vai ser, e agora? Qual é o serviço que eu vou contratar, como é que funciona? Tem N soluções aí capazes de solucionar a questão da nuvem. Basta fazer uma boa pesquisa de preço, mas eu recomendaria. Nós temos soluções do OneDrive, que seria da Microsoft, o Google Drive, que é do Google, Dropbox, a OnCloud, mas dentre essas eu ficaria nas duas primeiras. Eu não mudaria entre Google e Microsoft. Eu estaria bem servido em qualquer uma das soluções. Não tem o valor, é um investimento válido, o investimento não é um custo elevado, o retorno é muito maior do que porque ali são os nossos dados que aí imagina estar numa solução qualquer, os nossos dados, nossas informações do escritório, está tudo ali. E do nada essa empresa quebra e os dados somem. Até interrompendo o questionamento da colega, da doutora Ana Amélia. A doutora Ana Amélia está nos trazendo a questão do novo sistema de videoconferência do CNJ que o TST já regulamentou. Sustentação oral em tempo real. Pessoal, assim, ó, o que a gente tem conversado até internamente na comissão, e isso é um assunto que vem natural, né? Se é que a gente pode achar alguma coisa boa dentro dessa pandemia, né? Mas a gente tem que também ver as coisas por um lado positivo. Eu vejo que agora nós vamos ter um avanço muito maior do uso das ferramentas que a tecnologia nos proporciona, porque todos nós fomos forçados, de alguma maneira, a utilizar essas ferramentas. Então, todos nós conhecemos alguém que, ou nós mesmos, estão fazendo reuniões online, ou agora, a gente está fazendo uma live aqui, a gente não pode ir até a subseção ajudar o advogado, nós vamos usar as ferramentas disponíveis para auxiliar esse colega. E eu acredito que nós vamos ter um salto com ferramentas que já existiam, mas o nosso comportamento vai mudar. E com isso também o comportamento do próprio judiciário, né? Eu vejo, por exemplo, eu falo até, doutora Ana Amélia,
do nosso Rio Grande do Sul aqui, que é muito grande, e aí eu vejo colegas se deslocando de distâncias absurdas, né, para fazer uma audiência, para fazer uma sustentação oral, e eu vejo que isso passaria agora a compor um rol de melhorias prioritárias, né? Por que não a gente poder fazer esse tipo de trabalho remotamente, né? Claro, preservada toda a segurança jurídica que tem que se ter aí, mas por que não? Por que não aumentar a acessibilidade? Então, é uma discussão muito legal, e ela vai vir com tudo agora. Então, é o momento de a gente aproveitar para aprender, se inteirar e começar a usar as ferramentas que podem nos auxiliar. Voltando ao comentário que o Pedro falou, né? Colega que ainda não tem nada de nuvem. O que é a nuvem? Né? A nuvem nada mais é do que a acessibilidade desses arquivos. O que é a nuvem tecnicamente? Tecnicamente, a nuvem ou soluções cloud é uma CPU, é um computador igual a esse que tu tem no escritório, só que no armazém de uma empresa, de Microsoft, de Google, são vários computadores em que eles replicam as nossas informações, mas eu não preciso me preocupar com isso. Veja, se eu tenho no escritório backup de todos os meus dados, ainda assim dentro do escritório, né, que isso nunca aconteça, mas se pega fogo no meu escritório, eu perco o meu backup, perco todos os meus dados, perco a vida do meu cliente, o histórico desse cliente dentro do escritório. Né? E essas empresas, o que elas fazem? Elas replicam. Eu tenho um pouco de dados em São Paulo, um pouco de dados nos Estados Unidos, e eu espelho esses dados, então eu não vou perder esses dados, é muito difícil de perder. Então eu tenho que escolher que ferramenta que pode me servir. Né? Deixa eu ver aqui rapidamente. Temos sociedade digital instalada, realmente, Ana Amélia. Tem estado que já regulamentou escrituras online, que os colegas já vamos passar, Priscila, na próximo tópico, nós vamos falar dos apps de videoconferência. Mas, voltando para essa questão da nuvem. Então, soluções baratas ou até gratuitas. Né? O OneDrive, Google Drive seriam os dois carros-chefes. Se eu pudesse recomendar alguma ferramenta dessa para você, seria uma dessas duas. Tá? Tem o Dropbox, que é um conhecido antigo, mas devido a questões de privacidade, eu não gostei, eu acabei abandonando o Dropbox. Tá? E o OnCloud é uma solução open source, ou seja, vocês não vão pagar por ele, mas vocês é que tem que administrar, ele é autogerenciado. Então eu posso botar, por exemplo, um OnCloud dentro do meu escritório e eu vou gerenciar a nuvem dentro do meu escritório, e aí eu posso botar uma instância dele dentro do escritório, outra na minha casa e espelhar esses dados. Mas eu vou ter um trabalho absurdo para gerenciar essa nuvem. Então, eu acho que aí, entre pagar uma assinatura ali que começa em R$ 25 por mês para um OneDrive, para um Google Drive, e ter que ter todo esse trabalho, toda essa responsabilidade, ainda me cuidando se o servidor local meu aqui não vai acabar sendo invadido ou sofrer qualquer tipo de problema, eu prefiro delegar essa tarefa por um preço muito menor e cuidar disso, tá? Então, por exemplo, aqui no escritório a gente usa a solução de armazenamento do OneDrive, né? E-mails eu não uso a solução Microsoft, então eu acabo tendo duas soluções. Eu uso para e-mail, eu acabo usando a solução do Google, o G Suite, mas daqui a pouco, se tu vai comprar um plano, normalmente ele te oferece e-mail mais armazenamento. Então escolhe um dos dois e foca nele. O legal do OneDrive, eu não sei se são todas as assinaturas, mas eu acredito que sim, ele oferece também a assinatura do Office, tudo junto, nessa mesma mensalidade. Então, tu já tem a tua suíte toda regular, comprada, bonitinha. Tem nuvem e tem serviço de e-mail, @domínio, né? O teu e-mail, @ o nome do teu escritório.com.br. Então, isso é bem bacana, profissionaliza bem a imagem do escritório e tu tem uma baita de uma infraestrutura, tá? Aí, tu chama um técnico para configurar para ti a primeira vez. Eu quero que sincronize a pasta escritório com o computador da frente, com o celular, com o computador dos sócios. A partir daí, tudo que for largado de documento dentro dessas pastas,
automaticamente se replica nos outros computadores sem tu fazer nada. E os computadores só precisam estar conectados à internet. Então, isso é a nuvem, né? Eu tenho um notebook que eu me logo na minha conta em casa, eu estou acessando todos os documentos do meu escritório imediatamente. Então, eu não preciso no escritório buscar um pendrive, buscar um HD, fazer cópia de pasta. A maioria dos documentos que me chegam aqui no escritório, até principalmente os novos processos, o que acontece? Eu não deixo nem o cliente deixar o documento comigo. Ele vem aqui, eu digitalizo e mando para ele de volta. Alguns clientes estranham, principalmente pessoa física, não, doutor, fica aí e tal. Não pode ficar comigo, né? Porque daqui a pouco é uma escritura de compra e venda ou é um contrato particular e aí, de novo, acontece um incidente aqui no escritório e eu perco tudo. E perco, inclusive, os documentos originais do cliente. Então, eu digitalizo para o meu uso e devolvo esse documento. Pedro, não sei se tu gostaria de fazer mais alguma observação nesse nosso cenário aqui. Não, com relação à nuvem, a nuvem ou em questão de armazenamento, não. Apenas uma ressalva com relação às soluções Google e Microsoft, é que a solução Google ela é 100% online, o Office 365, que é comercializado, ele tem a versão 100% online também. Nós temos também a versão dele que é instalada na máquina. E aí vem uma situação que, infelizmente, ainda bastante pessoas ainda fazem, que é a instalação de software pirata. Por favor, gente, não façam isso. Não façam isso, que é uma coisa grave. É sério. Isso dá problema de licença. Isso dá problema de aquela pastinha que vem com o nome crack, alguma coisa assim. Aquilo, quando tu abre aquela pastinha, aquilo é fonte de vírus. Aquilo abre portas do computador para entrada de quem quer lá que seja. Então, cuidem bastante com esse tipo de coisa. Eu não recomendo. E a pessoa que oferece esse tipo de serviço de instalar software, suíte de aplicações gratuitas, eu passo adiante. Para mim, não me serve. Então, acho que a questão... Não, tá me encerrando. Pode dar Não, seguimento. é importante esse destaque do Pedro pelo seguinte, tá, pessoal? Isso eu sempre falo, para te ter um software craqueado, né, ou que não está licenciado, e aqui todos nós utilizamos os softwares licenciados, mas quem não utiliza tem que entender que não é nem só o problema de licenciamento, de direito autoral, de propriedade, é que quem ficou lá sentado tentando achar uma falha para conseguir fazer o software rodar sem a licença, ele não está fazendo isso de graça, né? Então ele está ao mesmo tempo abrindo uma porta no teu computador que possibilita uma série de ações remotas, né? E aí eu explico com mais calma nos treinamentos até como isso funciona tecnicamente, né? Mas em hipótese nenhuma, né? Como diz, não, mas apareceu uma janelinha aqui que o antivírus detectou que é malicioso o software, mas é só ignorar. Não, se o antivírus disse que é malicioso, é porque é malicioso. Vocês têm que bloquear qualquer abertura de porta no computador. Então, tomem um pouco mais de cuidado com as máquinas de vocês e com os dados. Pessoal, falta 15 minutos, provavelmente, para a gente ser desconectado aqui. Então, sugiro, Pedro, que a gente passe para a parte de reuniões online, que é o que o pessoal também está curioso para saber. Queres começar aí? Pode ser. Com relação a... Esse é o nosso novo meio agora de fazer reuniões, são as reuniões online, teleconferência, videoconferência. E o importante também, como estava sendo feito, falado com a colega Ana Amélia, a questão da sustentação oral por conferência. Hoje em dia se facilitou muita coisa e se atalhou bastante coisas com relação à conferência. Até o nosso próprio TRT daqui, eles estão fazendo alguns tipos de audiências e mediações por videoconferência. Porque é celeridade, não adianta. É celeridade processual, tu resolve aquela demanda ali e a forma é segura. Então não tem... Dessa forma está bem encaminhada, foi um belo encaminhamento e uma solução criativa. Agora, para nós mortais aqui, o que nós temos usado bastante para esse fim, pode ser, nós usamos bastante o WhatsApp, a ligação, o WhatsApp, vídeo,
Só que um porém do WhatsApp é que ele limita o número de usuários. Acho que, se não me engano, são 4 usuários. Passando adiante do WhatsApp, eu tinha colocado até algumas semanas atrás o Zoom como ficha 1. Então, e depois da questão do vazamento que teve, o Zoom acabou ficando na minha última posição da fila. Tem soluções da Microsoft, do Google, tem o Skype, para quem tem as contas do Office 365, está disponibilizando o Office, o Teams, que é a solução. Nós temos o Hangouts, que é a solução do Google. E ainda assim nós temos o Zoom, não ia deixar de falar, porque a aplicação está aí, está funcionando e bastante gente usa. Então pode ser usado, a aplicação é válida, funciona e resolve essa nossa demanda. Com relação às soluções que eu teria para passar, seriam essas, que são as mais que estão assim, nos trend topics aí das. Eu vejo que são duas ferramentas que o pessoal tem falado mais, né? Uma é o Zoom, que ele é gratuito até reuniões até 45 minutos, se eu não me engano, e depois assina. Eu não tenho ideia de como funciona a assinatura do Zoom, mas me falaram que ele normalmente é anual aí. E pessoal, assim, ó, eu acredito que nós vamos utilizar muito mais ferramentas online a partir de agora. Acredito mesmo, porque todos foram forçados a se utilizar disso. Então, nos negócios estamos utilizando, as famílias estão utilizando, porque estão se vendo menos fisicamente, e aí estão se utilizando essas ferramentas. Então, o Zoom mesmo, que seja uma assinatura anual, se eu conseguir economizar uma passagem de avião para ter que me encontrar com meia dúzia de pessoas em outro estado, eu já pago essa assinatura. Se for necessário, fazer a assinatura paga. Se não, a gratuita. O Google Hangouts, que é a segunda alternativa que o pessoal tem falado muito. Eu tenho usado o Google Hangouts, tá? Eu gosto mais da qualidade da chamada e só que o problema é que tu precisa ter uma conta G Suite, né? Que seria aquela assinatura que a gente falou antes ali de serviços do Google, tá? Então, se tu é usuário do Google, tu já vai ter o Hangouts incluído aí dentro. Se tu não é, precisaria comprar G Suite e aí começa a ficar complicado. Eu acho, pelo que eu li lá, que há contas gratuitas, né? O Gmail teriam como fazer reuniões para até 10 pessoas pelo G Suite, o que já mata a maioria dos problemas de todo mundo, tá? Então fica bem tranquilo. Em tempos de coronavírus, pelo que eu entendi lá, o Google liberou para mesmo nas contas gratuitas reuniões até 100 pessoas. Então também já nos ajuda. Depois tem o Skype também, que é uma solução antiga. Eu não gosto muito do Skype porque, para mim, falar com alguém utilizando o Skype, essa pessoa vai ter que criar uma conta no Skype, baixar o aplicativo, para depois eu conseguir localizar ela dentro do serviço Skype. Então, eu acho muitos passos para alguém que daqui a pouco não tem experiência com isso. Então, eu evito o Skype, tá? E o WhatsApp eu não sabia, fazendo a pesquisa para conversar com vocês hoje, que eu descobri que dava para fazer reuniões de até 4 pessoas. Eu achei que era só entre 2 pessoas. Né? E aí me falaram que lá em cima tem um maisinho, uma pessoa, e tu começou uma ligação e aí tu vai incluindo, e tu pode incluir até mais 2, o que eu achei bem legal, né? Porque todo mundo utiliza o WhatsApp. Então é até mais familiar, é mais nativo. Então, se vocês tiverem uma reunião curta de até 4 pessoas, não vejo por que não, né? Agora, vamos tomar cuidado do nosso negócio, né? E aí me reporta o que o Pedro falou lá no início. Nós não vamos fazer nenhuma reunião com um cliente ou com um parceiro de negócio de pijama, zanzando, né? O pessoal, normalmente, aí nessas reuniões online, o pessoal sai caminhando pela casa, tu chega a ficar tonto para acompanhar a criatura, o que ela tá fazendo, né? Então, tomar cuidado para não confundir muito as pessoas, até com o teu entorno aqui, né? Se tua casa, tu também vai ter que tomar cuidado para não atrapalhar a tua família. Então, daqui a pouco, tu vai mirar a câmera para uma parede e não vai ter ninguém passando no fundo, não vai ter problema nenhum, vai poder trabalhar tranquilamente. Minimamente
o teu visual vai ter que estar minimamente, né? Tem um dress code ali para trabalhar, né? Então, se tu normalmente trabalha de bermuda e camiseta, a reunião vai ser de bermuda e camiseta. Se tu trabalha num aspecto mais formal, um pouco de formalismo eu acredito que seja o ideal, né? O teu cliente não vai querer te ver de pijama de bolinha do outro lado, se não é o natural, não é o habitual. Então, tomem cuidado com isso. Até o Jorge Alberto Araújo, que é juiz do trabalho, que eu quero que ele venha bater um papo conosco aqui, ele botou um artigo no site dele, que é o direitoetrabalho.com, sobre dress code em videochamadas. Então, tu não vai fazer uma videochamada fumando. Tu não faria isso, né, numa reunião normal. Tu não vai fazer com uma roupa que é inadequada ao teu natural dia a dia. Então, preste atenção nessas duas coisas. No comportamento, na cultura da reunião online, que é a mesma coisa para a reunião presencial, e na tecnologia. E a tecnologia, nós, por fórceps, estamos aprendendo, né? Estamos sendo forçados a aprender. Então, eu acho que, a partir daí, nós estamos bem preparados para o home office, e acho que a nossa carreira ela muda daqui para frente, mesmo depois de passar da pandemia. E é interessante também que, fora isso, que vocês deem uma olhada, reflitam, aproveitem que, claro, a gente está trabalhando igual de home office, mas tem um pouco mais de liberdade de tempo, que vocês reflitam sobre como é que vocês podem modificar o escritório de vocês para trazer maior impacto positivo aos clientes e parceiros de negócio. Pedro. Bom, presidente, acho que da minha parte eu creio que exauríamos o tema. Não sei se teria mais algo a acrescentar. Tá. Pessoal, lição de casa para todos. Vão dar uma olhada em GED, Gestão Eletrônica de Documentos. Isso vai ser a base do escritório de vocês. Deem uma olhadinha. Como é que vocês organizam os arquivos dos clientes dentro do computador. Isso é importantíssimo. Tá? E outra coisa que eu queria pedir para vocês é: sigam aí o perfil da comissão, porque nós vamos começar a jogar conteúdo aí direto agora para tentar auxiliar os colegas. Deem uma olhada lá na página da OAB, nas comissões permanentes. Nós temos uma página da CDTI, que ela está ainda do ano passado, mas agora a gente vai dar uma atualizada. O e-mail da comissão, Gustavo, se tu puder botar aí, o Gustavo Rocha está nos auxiliando ali, ó, é o cdti@oabrs.org.br. Esse e-mail cai direto comigo, então eu costumo dizer para os colegas, quando eu vou levar algum treinamento, se alguém não responder esse e-mail, fui eu que não respondi. Ele cai comigo e com o César, que é o vice-presidente da comissão. Então, na medida do possível, a gente tenta ajudar por ali as dúvidas que nos chegam, e agora estamos abrindo esse canal no Instagram, e a partir dali também vamos monitorar de perto. O que os colegas precisarem de auxílio da Comissão de Tecnologia, vocês vão encontrar por ali. Então, nós trabalhamos com tecnologia, com inovação dentro da OAB do Rio Grande do Sul e também com o processo eletrônico, tá? Que acredito que já está muito mais maduro. O Gustavo botou ali o e-mail, o nosso e-mail, então fica aí para vocês caso precisem. Então, se precisar de alguma coisa também referente ao processo eletrônico, nos avisem. Espero que todos tenham gostado. Alguém perguntou ali sobre se vai ficar disponível. Nós vamos tentar agora, se eu não fizer nada errado, agora no final eu vou tentar colocar para que ele possa ser publicado depois até no nosso YouTube lá e no Facebook. Que mais? A Priscila, sobre LGPD também. Vamos tratar, e quem vai tratar sobre LGPD aqui nesse canal vai ser a Ana Amélia Mena Barreto, lá do Conselho Federal, que foi extremamente elogiada no AB Summit, falou direto. Eu adoro o jeito que ela fala, e não é porque ela está nos ouvindo aí, mas ela fala direto, prática, sem enrolação, que é o que a gente tenta fazer aqui dentro da comissão. Esse é o nosso objetivo. Se a gente não faz melhor, é porque não está sabendo fazer mesmo, mas o objetivo é esse, tá, meus colegas? Pedro, quer dar mais algum recado? Alguém com mais alguma Não, dúvida? presidente, apenas agradecer e estamos aí em pé e à ordem para o necessário. Colegas, estamos à disposição ao OAB do Rio Grande do Sul, o presidente Ricardo Breyer, o vice-presidente Fara e toda a diretoria, caixa de assistência, todos
estão, ESA, todos estão à disposição dos colegas nesse período duro aí que nós estamos vivendo, tentando minimizar o impacto que vai se abater sobre todos nós. Então, contem conosco, ajudem a divulgar esse canal, principalmente para os colegas que têm um pouquinho mais de dificuldade com tecnologia, sabendo que nós não vamos focar só no aspecto mais básico, mais superficial. Então, a partir da semana que vem, a gente começa a aprofundar um pouco mais nos temas de tecnologia e inovação. Então, vem com a gente. Estou encerrando por aqui, se ninguém mais tem nenhuma dúvida. E entre em contato sempre que necessário. Um forte abraço a todos. Abraço.